Opa aí pessoal, tudo certo? Basquetinho no ar para falarmos a respeito desse quinto dia de Mundial FIBA 2023. Alguns grupos já foram definidos aqui. Amanhã nós terminamos a fase de grupos e teremos um novo grupo para dar sequência, novos grupos na verdade, para dar sequência a esse Mundial. Vamos falar a respeito da rodada que aconteceu hoje no dia 29 de 8 de 2023. E se você quer acompanhar, saber como foi dia após dia desse Mundial, vou deixar um card aqui em cima com uma playlist onde nós analisamos o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto. E agora aqui vamos para nossa quinta manhã de Mundial de Basquete FIBA. Se você está gostando desse conteúdo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E lembrando que a gente vai fazer a mesma coisa quando a NBA começar. É o campeonato no qual nós temos mais conhecimento e mais do que isso, tenho certeza que vocês também vão querer acompanhar. Meta de 10 likes para esse nosso vídeo de hoje. E desde já, quero também agradecer a audiência de vocês até aqui no Basquetinho. Vamos aí alcançar os nossos 100 primeiros inscritos e espero que hoje nós tenhamos mais um vídeo interessante e informativo para vocês. Mas chega de enrolação, bora falar de basquetinho. Bom, pessoal, tivemos aqui a República Dominicana que venceu por 75-67 a seleção angolana. Inclusive, a gente vai fazer um paralelo no vídeo de hoje com os palpites que a gente passou no nosso outro canal Cesta de Trade. O link tá aqui na descrição. A gente indicou a vitória da República Dominicana, que no fim das contas era mais previsível do que se imaginava, com o Karl-Anthony Towns, que além de não ter tido grande destaque nesse grande jogo dentro de quadra, acabou tendo grande destaque por conta de uma declaração que ele fez no final da partida, em homenagem às mães dominicanas. Ele que perdeu a mãe dele em 2020, uma homenagem emocionante para essa equipe que está classificada e pode ser uma boa surpresa aí na próxima etapa. Karl-Anthony Towns não foi o grande destaque dessa partida, mas nós tivemos como principais pontuadores o Silvio de Souza, da seleção da Angola, com 19 pontos e 9 rebotes, e também Andres Feliz com 17 pontos do lado da seleção vencedora. E agora vamos falar aqui das seleções do mesmo grupo, Filipinas e Itália. As Filipinas perderam mais uma vez por 90-83, mas dessa vez pelo menos eles deram a alegria ali para o seu torcedor. Seleção essa que é uma das mandantes desse Mundial, acabou conseguindo cobrir o handicap de mais 16,5 pontos indicados por nós também, mais um green que nós tivemos. A seleção da Itália era claramente favorita, a gente também acreditava que eles fossem vencer, mas não com tanta diferença igual o mercado estava interpretando. A seleção italiana tem mais tradição, etc e tal, mas o melhor jogador estava do lado da seleção filipina e mais do que isso, a torcida estava a favor deles e a Itália ainda tinha risco de ser eliminada. Então as Filipinas foram bravos, eles conseguiram aí manter uma vantagem no final do primeiro quarto, mas no fim das contas eles saíram derrotados, até ensaiaram ali uma reação no finalzinho do jogo, mas seria muito difícil eles tirarem esses 7 pontos de diferença que ficou no final da partida. Jordan Clarkson, depois de um segundo jogo abaixo da média, fez 27 pontos, 6 assistências e 7 rebotes. E tivemos outro jogador de NBA do lado da seleção italiana com principal destaque, o Simone Fontecchio, com 18 pontos e 6 rebotes. Partindo aqui para Egito e México, uma zebra tivemos nesse dia de hoje. O Egito ganhou de 100-72. Nós também indicamos um handicap positivo favorável ao Egito, acreditando que eles pelo menos manteriam esse jogo equilibrado e não perderiam de tanta diferença, como o mercado achava que o México venceria, pagando 1,37 para eles. Decidimos investir na equipe do Egito, que ainda tinha chances de se classificar, quem sabe aí, né, para as Olimpíadas. Por ser um dos melhores africanos qualificados, eles tinham mais motivos para vencer esse jogo e acabaram vencendo por 28 pontos de vantagem. A seleção mexicana, que apesar de experiente, deixou muito a desejar nessa competição. Eles tiveram alguns jogadores ali, na verdade 4 jogadores pontuando na casa dos 2 dígitos. Paul Stroll, seu principal armador, com 14 assistências, mas não foi o suficiente, porque eles deixaram muito a desejar na questão defensiva e nenhuma das duas seleções se classificou, porque Montenegro e Lituânia, outras seleções que se enfrentaram, foram as classificadas. Lituânia dessa vez venceu por 91-71, eles tiveram aí ampla dominância, principalmente no terceiro e no último quarto, e viram a seleção de Nikola Vucevic sair derrotada aí, né? Destaque também para o Jonas Valanciunas, que conseguiu 11 pontos e 8 rebotes pela seleção da Lituânia, e o próprio Nikola Vucevic foi o principal cestinha da seleção de Montenegro e da partida ali, com 19 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Porém, as duas estão classificadas, então no fim das contas era um jogo ali apenas para cumprir tabela, coisa que tivemos até demais
nessa rodada de hoje. Vamos falar agora de Alemanha e Finlândia. A Alemanha que venceu por 101-75 a seleção da Finlândia. Esse foi um jogo em que a seleção alemã ia jogar leve contra uma das piores defesas dessa competição. E mais do que isso, a gente também indicou um over em pontos ali na seleção alemã, que também bateu. A gente acreditava que fosse ser uma noite bem pontuada para eles, manhã aqui pra gente. Acreditamos que eles fossem ultrapassar a marca dos 89,9 pontos. Passaram com sobras e ganharam de 101-75. Alguns dos seus principais jogadores, mesmo com uma minutagem menor de quadra, se destacaram, como por exemplo o Dennis Schroeder com 15 pontos. E do lado da seleção da Finlândia, tivemos ali o Lauri Markkanen marcando 12 pontos, mas ele também teve uma minutagem reduzida, porque o jogo já estava resolvido cedo demais. Ele acabou jogando apenas 23 minutos, se despedindo desse Mundial com uma das piores seleções também, o que é uma pena. O Markkanen fez sua parte, não tem como a gente culpar eles, mas a gente esperava que pelo menos ele fosse surpreender, quem sabe aí vencendo a seleção do Japão, pelo menos nesse que para muitos era o grupo da morte. Até por isso a Austrália ainda não estava classificada e tiveram que hoje garantir sua vaga para a próxima etapa diante do Japão. Um dos mandantes eles venceram por 109-89, mais um jogo no qual acreditamos aí em uma partida bem pontuada da equipe vencedora. Colocamos ali, se eu não me engano, acima de 79,5 pontos para a Austrália, ou se não foi mais, mas de toda forma eu lembro que passou, até porque a seleção japonesa foi uma das piores defesas. Eles enfrentarem hoje a Austrália, que é um dos times com mais jogadores de NBA nessa competição, e mais do que isso, a maioria dos jogadores ali de armação do Japão tem uma estatura muito baixa, então era bem esperado que o Josh Giddey sobrasse, porque ele é um jogador com uma altura aí bem acima da média para jogadores da posição. Ele terminou com 26 pontos, 11 assistências e 5 rebotes. Outro jogador de armação que também se destacou foi o Josh Green, também jogador de NBA, que hoje foi titular e conseguiu pontuar bem contra os japoneses. Inclusive, maior parte da zona de pontuação ali do Josh Giddey foi no paint, o que mostra também aí como ele conseguiu jogar bem de costas ali, tirar vantagem desse time baixo do Japão, que depois de uma atuação imemorável contra a Finlândia, perdeu por uma diferença de 20 pontos na sua despedida desse Mundial. Japão e Finlândia eliminados, Alemanha e Austrália classificados. Finalizando aqui com os jogos do Grupo H, a seleção francesa se despediu em uma partida melancólica ali contra o Líbano. Claro, eles venceram, fizeram o que tinha que ser feito, sem Rudy Gobert por 85-79, uma vantagem muito baixa para uma seleção que prometia bastante nessa competição e já entrou em quadra hoje eliminada depois de perder para o Canadá e para a Letônia. Inclusive, o Batum, dos jogadores mais experientes dessa seleção que vai sediar as Olimpíadas no ano que vem, já estão classificados, disse ter vergonha de voltar para o seu país depois do que foi feito, porque a França era pelo menos ali top 5 favoritos, um dos times que quem sabe poderia tirar ali a dominância dos Estados Unidos. E, mais do que isso, são os atuais vice-campeões do basquetebol europeu, que para muitos é o basquete mais competitivo que nós temos no mundo, fora da NBA ali, né? Então, foi uma decepção. Hoje o seu principal jogador de NBA, Rudy Gobert, repito, nem entrou em quadra. Evan Fournier teve minutos até porque na temporada pelo New York Knicks ele não jogou tanto assim, mas de toda forma ganharam, não fizeram mais que obrigação nesse jogo de despedida, porém eles ganharam por pouco, o que preocupou bastante os torcedores para o que está por vir em 2024. Finalizando o nosso vídeo com o Canadá, onde tivemos aí o Shai Gilgeous-Alexander dando um show depois de um começo aí bem abaixo da média. Essa partida, inclusive, a gente acreditava que o Canadá não fosse levar tão a sério. Indicamos ali um abaixo dele na pontuação do Shai, que começou bem devagar, mas depois a seleção do Canadá amassou, ganhando o segundo quarto por 30-19, o terceiro por 24-15 e o último por 34-18, amassando aí a seleção da Letônia, que surpreendeu bastante e para muitos poderia fazer um jogo mais equilibrado hoje do que fez, até porque, repito, o Canadá não estava tão interessado e a torcida era amplamente favorável à seleção, que saiu derrotada por 101-75. Destaque, repito, para Shai Gilgeous-Alexander com 27 pontos, 6 rebotes, 6 assistências, e o R.J. Barrett fez talvez a sua melhor partida até aqui com 22 pontos, 5 rebotes, 1 assistência, deu enterrada, deu show e mais do que isso, fez 4 bolas de 3 em 6 tentativas, 67% de aproveitamento nesse tipo de chute para ele. O Canadá chega muito forte e eu diria que jogando um basquete melhor do que os Estados Unidos até aqui. Vamos ver o que vai ser da seleção americana amanhã, da seleção brasileira também, que precisa ganhar para se classificar diante da Costa do Marfim. Teremos mais uma vez Luka Doncic em quadra e amanhã
o final dessa fase de grupos, que foi bem legal. Tivemos algumas surpresas, alguns jogos, por mais que seleções favoritas tivessem vencido com tranquilidade, os jogos foram emocionantes e, mais do que isso, conhecemos também muitos bons jogadores vindo de seleções alternativas, o que é mais legal no fim das contas quando a gente fala de Mundial de Basquete. Desde já, quero agradecer a audiência de vocês, o like, eu espero que vocês tenham deixado. Muito obrigado de coração e falou!